Fortaleza indestrutível. Fortaleza indestrutível. Jerusalém teve 2 grandes templos. O primeiro deles foi construído pelo rei Salomão, destruído pelos babilônicos. Depois foi construído outro pelo rei Herodes. Herodes o Grande. Ele construiu o templo, reconstruiu, melhor dizendo, o templo entre os anos 20 a.C. e terminando em 64 depois de Cristo. Nesse segundo templo, ele usou pedras de cerca de 4 metros, pedras enormes, que foram colocadas à mostra. Quem olhava para o templo via as pedras e o tamanho delas e podia calcular a fortaleza que era aquele templo. Jesus ia saindo desse templo com seus discípulos quando ocorreu o seguinte diálogo registrado em Mateus 24, versículos 1 e 2. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi uma resposta que Jesus deu à expectativa dos discípulos. Provavelmente, os discípulos estavam imaginando que Jesus ia admirar a construção. Pedras enormes, sólido, suntuoso. Mas Jesus disse outra coisa. E eles então, certamente, não conseguiram interpretar o que Jesus estava dizendo. Interpretar as advertências de Jesus só mesmo tendo uma visão espiritual do que ele mostra e não do que nós queremos mostrar a ele. Jesus não trata das coisas daqui desse mundo. Portanto, entender o que ele fala, é preciso olhar e pensar espiritualmente. Jesus não trata das coisas daqui. Jesus estava se referindo à derrubada dos conceitos que estavam dentro do ser humano, dentro daquele templo, dentro daquela ideia de culto. As coisas suntuosas desse mundo, como se fossem verdadeiras construções seguras. Jesus estava fazendo uma comparação e mostrando para os discípulos que toda aquela fortaleza não era nada, assim como não é nada aquilo que se constrói com expectativas humanas. Jesus sabia que aquele templo, por mais que parecesse seguro, ele poderia ser destruído e reconstruído, como já havia acontecido. Salomão construiu, os babilônicos destruíram, Herodes o Grande reconstruiu, portanto poderia haver outra destruição do templo, daquela casa, daquele edifício físico
Mas o surpreendente é que Jesus falou que o faria em 3 dias. Jesus destruiria em 3 dias. O que Herodes demorou cerca de 40 anos para construir, e ele demoliria e reconstruiria em 3 dias. Jesus falava dos planos e aspirações das coisas desse mundo, que estão construídas com aparente solidez dentro de cada um. Aquilo que cada um constrói com o seu sentimento humano. Uns constroem intelectualidade e assumem uma suntuosidade que parecem que são realmente autoridades. Ele fala da demolição da construção em 3 dias, porque ele se refere à morte e ressurreição de Jesus, a dele, que poderia demolir conceitos, esperanças das coisas desse mundo e construir esperanças e certeza das coisas celestiais para a vida eterna. Neste mundo, se constrói coisas frágeis. Para isso, quem crer nele estará demolindo conceitos materiais dentro de si e reconstruindo conceitos espirituais. O que o ser humano quer, ninguém poderá destruir a não ser com Cristo. O que o ser humano deseja? Deseja construir dentro dele coisas mirabolantes, coisas para se promover. Esta é a grande necessidade do ser humano nessa terra. Talvez a sua grande esperança esteja sendo aqui também. Talvez você esteja construindo edifícios suntuosos que vão ser derrubados com a sua morte. E a reconstrução desses edifícios não poderá ser feita. Mas a sua fortaleza espiritual, quando você se deixa nas mãos de Jesus, ela não será destruída. Ainda que o corpo seja destruído. Jesus já está dizendo então que serão destruídos com a morte, como foi demolido o segundo templo. Como ele mesmo disse, mas eu, Jesus, construirei no seu interior, no seu coração, uma mensagem, uma realidade, uma verdade, um edifício que saltará para a vida eterna e nunca mais será destruído. Ele diz assim em João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É um edifício seguro, sólido, que salta para a vida eterna. Deixa Jesus destruir aquilo que você está considerando seguro em você e reconstruir uma fortaleza dentro de você que nunca será destruída. Mesmo que você venha a falecer, Jesus estando no seu coração é a fortaleza que salta para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Seu Deus, fala profundamente aos ouvidos e ao coração das pessoas que estão nos ouvindo. Que haja, Senhor Deus, uma demolição de coisas deste mundo para que o Senhor possa estar morando nestes corações e reconstruindo vidas e edifícios seguros que nunca mais serão demolidos.
Em nome de Jesus. Amém.